Agora, capítulo 6. Marcos 6, nós vamos ler a partir do versículo 45 até o 56 e a gente vai fechar esse capítulo. Eu dei uma folga aí para os irmãos do livro de Marcos, né, no mês de junho de aniversário da igreja. E agora a gente vai retornar a esse estudo. E hoje a gente finaliza o capítulo 6. Marcos 6, versículo 45 em diante. Convido os irmãos a abrir a Bíblia, deixar aberta nesse texto. Tem aqui na projeção, se ficar melhor para você. É um texto conhecido, irmãos, mas meditando nesse texto, trouxe muito ensinamento para o meu coração. Eu creio que vai trazer para você também. Diz assim o texto bíblico, irmãos: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. Versículo 48, irmãos. E vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite, provavelmente entre 4 e 6 da manhã, essa quarta vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhe a dianteira. Eles, porém, vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo lhes falou e disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos, porque não havia compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo conheceu Jesus. E percorrendo toda aquela região, trazia em leitos os enfermos, para onde ouvia que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punha os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixasse tocar ao menos na orla de sua veste. E quantos a tocavam, saíam curados. Vamos orar, irmãos, em cima dessa palavra. Senhor, oramos para que o texto bíblico salte aos nossos olhos agora, com entendimento, com clareza, como palavra poderosa do Senhor, ao ponto de sermos edificados aqui, mexidos, construídos pela Tua palavra, ao ponto de termos um antes e um depois, sair daqui diferente da maneira que entramos. Oramos, ó Deus, para que haja autoridade do Espírito na ministração e que o Senhor fale de forma poderosa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um filósofo, irmãos, que eu li na época do seminário, que é um dos pais praticamente aí da filosofia, um filósofo pré-socrático, antes da tríade lá de Sócrates, Platão e Aristóteles, veio Heráclito de Éfeso. Esse filósofo chamado Heráclito de Éfeso, ele desenvolveu uma tese, um pensamento a partir de uma história, né? A partir de um conto, né? E é o conto do rio. E ele vai dizer assim, eu já contei aqui essa situação em outras pregações, mas tem a ver com aquilo que a gente vai falar. Ele fala que um homem entrou em determinado rio, em determinado dia. E no dia seguinte, o mesmo homem, com a mesma roupa, entrou no mesmo rio, no mesmo lugar. Mas nem ele era mais o mesmo e nem o rio era mais o mesmo. Ou seja, ambos mudaram. E o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que as experiências da vida nos moldam, ou pelo menos servem para isso. Sejam elas boas ou ruins, a proposta disso é trazer uma transformação. É aprender com essas experiências da vida. Então,
todo o nosso ciclo de vida, desde a nossa fase ali de infância, aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente lida, seja uma situação traumática, seja uma situação de alegria, tudo aquilo vai formando a nossa capacitação mental, a nossa história, a nossa estrutura intelectual, o nosso caráter. Quando nós estamos também na adolescência, da mesma forma, e até mesmo as experiências da vida, traumáticas, experiências de lutas. Nós oramos aqui com o nosso irmão André pelos enfermos. Wagner está ali enfermo. Eu tenho certeza que nesse período hospitalar o Wagner pensou muitas coisas acerca da sua vida, do seu coração, como outros irmãos que já atravessaram por isso. Então, queridos, a nossa vida, a partir de uma experiência, de um contato, ela não é mais a mesma. Ela muda, as coisas estão em constantes transformações. E eu me lembro, irmãos, da época da pandemia, que aquele negócio, todo mundo em casa, vamos cuidar, e é maravilha, aquela coisa toda. E eu lembro que quando a gente assistia assim, as coisas na televisão, na internet, falando daquele tempo, tinha muita coisa de podcast online, entrevista online, pessoas importantes falando acerca desse novo paradigma da vida. E eu me lembro de uma frase que as pessoas falavam bastante: olha, após a pandemia as pessoas vão mudar, elas vão melhorar. Elas vão ficar mais, como fala quando a gente se importa mais com o outro, empática. Nós vamos ficar mais empáticos com essa questão da pandemia. Todo mundo junto, a gente vai ficar mais amoroso. Essa experiência pandêmica, essa experiência do confinamento, essa experiência de ser assim, banido de várias situações da vida, a experiência de perdas, vai moldar o nosso coração e vai fazer de nós pessoas melhores e amorosas. Aí eu pergunto para os irmãos, não precisa responder não, mudou alguma coisa, irmão? Você acha que as pessoas ficaram mais amorosas, generosas? Eu não sei, mas as coisas que eu assisto e leio, eu vejo uma agressividade ainda mais aguda nas pessoas em se relacionar com qualquer situação. A gente percebe que as coisas vão ficando mais tensas, coisas que no passado era apenas ali uma discordância de ideias, hoje vira homicídio. A gente vê o número de feminicídio acontecendo no Brasil. Homens que não aceitam término de relacionamento, que não aceitam divórcio e acabam assassinando, agredindo mulheres. Aumentou demais isso aí. A violência no trânsito, por exemplo, pessoas intolerantes, pessoas que não suportam uma ultrapassagem, pessoas que não suportam um farol batendo atrás de você, pessoas que não suportam um motoboy, um motoqueiro, um motociclista que passa do outro lado. Vira um processo de intolerância. Pelo menos na minha visão, irmãos, eu não acho que a turma melhorou. De forma geral, eu acho que deu uma piorada. As experiências da pandemia não foram positivas. O homem entrou dentro do rio. Nem o rio é o mesmo e nem o homem. A expectativa seria que melhorasse, mas piorou. Pastor, e o texto, o que tem a ver? Tem tudo a ver, irmão, sabe por quê? Porque se a gente voltar lá em maio, quando a gente estava pregando em Marcos, o que eu estava pregando? Sobre Jesus ensinando os seus discípulos. Jesus preparando os seus discípulos para a vida. E ali no texto anterior, é o texto famoso, da multiplicação de pães e peixes, que Jesus ensina aqueles homens a cuidar do povo, a dar atenção para o povo, a entender qual que é o papel do milagre naquela situação toda, que é a ideia de repartir, é a ideia de dividir, é a ideia de não dispensar quando há um problema, mas de tentar lidar com aquelas questões com misericórdia, com bondade, com compaixão, como Jesus olhou para aquela multidão. Então Jesus ali está usando as experiências corriqueiras da vida, do dia a dia, para ensinar aqueles homens que seriam responsáveis pela igreja após a sua ressurreição. Só que esses alunos, eram aqueles alunos assim que o professor ensinava, fazia a prova, na hora da prova, tirava a nota baixa. Aí ia na recuperação, aí ia bem, parecia que estava entendendo. Então vamos fazer a prova. Na hora que ia fazer a prova de recuperar, nota baixa, exame, reprovação. Vai no ano seguinte, vamos tentar de novo. E esses discípulos, ao longo dessa jornada com Jesus, foram tendo algumas experiências que Jesus permitiu eles ter para ensinar
questões importantes acerca da vida. Só que aqui nesse texto, a gente ainda percebe uma reprovação, que vai falar no versículo aqui que o coração deles estava endurecido acerca do milagre dos pães. Em contraste a esse texto dos versículos, o último textinho que a gente leu fala que Jesus foi do outro lado do mar e lá encontrou gente com fé, gente que reconheceu Jesus, gente que levou em consideração a capacidade de Jesus operar milagre, salvação, transformação. Em contraste aos discípulos que, com as experiências da vida, saíram reprovados. E é interessante, irmãos, parece que Jesus, ele gosta de usar o Mar da Galileia como escola, como uma região acadêmica para ensinar os seus discípulos. Lá atrás nós falamos o texto da tempestade que Jesus dormia no barco, que Jesus tinha um controle absoluto da situação, porque ele diz, passemos para a outra margem, e dorme, ele leva um travesseiro, intencionalmente ali, é mencionado um travesseiro, porque faz menção de um travesseiro, para dizer que Jesus quis dormir mesmo, não é que ele estava ali recebendo uma brisa e pegou no sono, não, eu vou descansar. E aí o nosso descanso ali é o descanso de Jesus, e aí Jesus acalmou a tempestade, e chamou aqueles homens do quê? Homens de pequena fé. Por quê? Porque quando a tempestade estava brava, o que eles fizeram? Eles foram acordar Jesus. E qual foi a palavra deles para Jesus? Mestre, o senhor não se importa conosco? Não foi assim, mestre, acalma a tempestade. Mestre, acho que é melhor o senhor acordar que o barco vai afundar. Não, o Senhor não se importa conosco. Aí sabe o que acontece, irmãos, quando a gente vai sendo reprovado nas experiências da vida? Deus, ironicamente, permite que a gente passe por alguma semelhante de novo. Algumas coisas parecidas com aquela que a gente já passou. Ele repete a história. Então ele fala, vão lá para outro lugar. No outro texto ele foi junto, mas agora vão vocês. E vai dizer que a tempestade começou a assolar novamente o barco. Os ventos eram contrários. E vai dizer que Jesus estava em terra, vendo. Ele viu o barquinho lá e a turma lá na dificuldade. Eu fico pensando, Jesus, nossa, de novo, eles estão passando, não estão lidando bem com as experiências da vida. Estão desesperados de novo. Eu vou lá, andando sobre as águas, para mostrar para eles que o mesmo Deus que disse, mar, aquieta-te, é o Deus que anda sobre aquilo que para nós é gigante, está debaixo dos seus pés. Eu tenho controle sobre isso, então eu vou andar sobre as águas, para que eles vejam que aquilo que causa medo e insegurança para eles, eu tenho total domínio. Mas sabe o que eles fizeram? É um fantasma, não é Jesus. E aqui, irmãos, a gente entra em alguns aspectos que eu queria pensar acerca das experiências da vida, que a gente precisa aprender com elas. E sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós não aprendemos, está justamente na nossa visão acerca de Jesus quando a gente passa por dificuldades. Ventos contrários, irmãos, podem desajustar as nossas percepções. Quando a gente está vivendo no caos, vivendo luta, enfermidade, a gente corre um risco de ter as nossas percepções distorcidas. Quando eles estavam ali na tempestade, o texto vai dizer no versículo 48, e vendo-os dificuldade a remar, porque o vento lhe era contrário. Pela quarta vigília da noite foi ter com ele andando sobre o mar e queria tornar-lhe a dianteira. Aí o 49 fala assim, eles porém vendo andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram provavelmente de medo. E muitas vezes, irmãos, é assim que a gente é reprovado na história da vida. Quando aquilo que assola o nosso coração atrapalha as nossas percepções acerca de Deus. A gente passa a julgar Deus a partir do nosso olhar. A gente passa a interpretar a vida, a fé, a igreja, a Deus, as coisas desse mundo a partir da nossa dor, a partir do nosso olhar, a partir do nosso sofrimento, a partir dos nossos medos. Quem era criança aqui, quando ia dormir, a porta, aquelas portas de madeira ficava meio aberta, assim, tinha uma luzinha, aí ficava aqueles desenhos da madeira, ficava um lençol pendurado, a gente achava que tinha um homem lá. Eu não sei, eu tinha esse medo, falei, tem um homem aí, mãe. Mãe, pai, o que foi, moleque? Vai dormir. Tem um homem na porta me olhando. Aí acendia a luz, tinha lá o desenho da madeira e uma toalha lá pendurada. O medo, irmãos, faz atrapalhar as minhas percepções. Lidar com problemas
está amargurado, está no olho do furacão, cega a gente acerca das coisas de Deus. Jesus está do nosso lado dizendo: calma, não tenha medo, fica tranquilo, sou eu, esse mar que você tem medo, eu estou no controle. A gente olha e fala: é diabo, é fantasma, é o irmão, é o inimigo, é o governo, é o trânsito, é os problemas da vida. A gente perde a capacidade de enxergar quando os ventos são contrários. E Jesus permite eles passar por aquela tempestade, irmãos, para moldar o coração daqueles discípulos, para aprender a enxergar Cristo, mesmo quando as coisas estiverem indo de mal a pior. Porque é muito comum na nossa geração, nesse tempo, na igreja moderna hoje, né, de ver Jesus só na bonança, só quando está tudo indo bem, só quando as notícias são favoráveis, só quando agrada o meu coração, aí eu enxergo Deus, aí tem um aval de Deus. Mas quando aquele é contrário ao que eu penso, quando aquilo invade os meus medos e a minha insegurança, eu perco Jesus de vista e chamo Jesus de fantasma. Interpreto equivocadamente as expressões de fé, as manifestações de Deus. É gente que não consegue enxergar Deus em lugar nenhum. É gente que lê a Bíblia assim e dorme. Vocês já ouviram isso aí, irmão? Conversa, eu li lá e dormi. Eu falei: nossa, será que é assim que a turma faz? Lê a Bíblia e dorme. Não consegue enxergar Jesus na palavra. Não foi nem ler na Bíblia, eu pus uma pregação. Comecei a ouvir a pregação, rapaz, dormi no meio da pregação. Falei: Deus me livre disso. É gente que vai olhar para a Bíblia, olha para a pregação, como eu fiz naquele dia, e perde Jesus, por conta de um cansaço, por conta de uma situação difícil que está passando. E às vezes, eu já falei em outras ocasiões, Jesus se manifesta ao seu lado, através de pessoas, e você não percebe, porque você está com a vida toda bagunçada, ventos contrários, achando que o problema do mundo é só você que tem problema, então você não enxerga nada além dos seus olhos. Você se tornou um egoísta existencial, você acha que você é o único que sofre no mundo. Aí Jesus está do seu lado querendo te curar, te abençoar, você não está vendo, está perdido. Por quê? Está preso, está com a visão míope, é fantasma. Esses dias eu tive uma experiência aí, irmão, às vezes eu tenho essa experiência mística aí com Deus aí na rua aí, e aí eu vou deixar em aberto para você acreditar ou não, tá bom? Isso aí, fica à vontade. Saí do hospital, teve um dia que lembro que eu estava bem ruim da gripe, até o pastor Alexandre dirigiu a escola dominical. Aquele dia, Francisco, a gente encontrou lá, fui lá, saímos tarde, irmão, cansado, com fome, exame, demora, aquela coisa toda de hospital. Estressado. Aí cheguei ali na frente da rodoviária ali, parei no semáforo, aí tinha um carro na minha frente também, morador de rua lá. Ó, sei que, depois da conversa, hein? Falou pro cara. Aí eu dentro do carro falei pra Jaque: não vem em mim hoje não, que eu não tô bom. Não vem não. Já vim falando assim, irmão. O morador veio, irmão. Abaixou sorridente assim, irmão, com um sorriso tão gostoso, e olhou pra nós e falou assim: casal de Deus. Eu sou ovelha também, viu? Eu sou ovelha. E saiu andando. Irmão, não sei se acredita nessas coisas. Mas eu prefiro acreditar e chegar lá no céu e falar assim: Deus, foi o senhor aquele dia? E ele falar assim: não, Deus, não foi não. Então tá bom, não vou perder nada. Mas se eu chegar lá, irmão, e falar assim: Deus, aquele dia lá, foi o senhor? Fui eu. Estava nervoso, estressado, gripado. E você sabe que gripe masculina, irmão, é pesadíssima. Ela derruba mesmo. Ela é ventos contrários, irmão. Eu falei isso na visita lá para os irmãos, derruba mesmo, irmão. Eu não sei como a gente está de pé, irmão, passando por esse inverno. Só Deus na nossa causa. E eu estava enfrentando essa batalha, irmão, da vida. E aí Deus falou no meu coração: mesmo que você está mal, está com fome, está gripado, está com sinusite, eu continuo sendo Deus, cuidando, se manifestando. Se eu precisar me manifestar no morador de rua para dizer para você que você é um casal de Deus e que eu sou ovelha e preciso ser cuidado, eu vou falar. Não temas, sou eu no meio da tempestade. Mas só enxergue, irmão, quem não deixou a luta amargurar o coração. Quem conseguiu sair desse ambiente infantilizado, do egoísmo existencial.
Quando a gente sai desse vitimismo, desse coitadismo, de achar que o mundo está te devendo alguma coisa, que todo mundo está te devendo alguma coisa, quando você sai dessa zona do coitadismo e começa a viver a vida, a lidar com a tempestade, Jesus aparece para você dominando aquilo que você tem medo, dizendo que Ele está ao seu lado. São as experiências da vida, irmãos, aonde a gente enxerga Deus, Wagner, lá dentro do Beneficência Portuguesa. É diante das lutas da vida, Andressa. É diante do luto, é diante da dor, da perda. As experiências, irmãos, servem para nos moldar, trabalhar o nosso coração. Hoje de manhã a gente conversando na sala dos jovens sobre a vida, sobre amadurecimento. E aí eu falei com eles, anda no hospital um pouquinho, para a gente ficar mais sensível à dor das pessoas. Porque às vezes, irmão, eu brinco com essa gripe masculina, mas às vezes a gente pensa assim mesmo, né? Que a gripe é a pior gripe do mundo. A gente não sabe nada da vida, irmão. A gente não sabe nada da vida. E Deus está querendo nos ensinar, através das tempestades, dos ventos contrários, e a gente está sendo reprovado. O texto fala que ele está com o coração duro. Então, queridos, cuidado, que os ventos contrários, eles podem desajustar a nossa visão, a nossa percepção, e a gente não enxergar Deus nas coisas, a gente não enxergar o Deus soberano que controla todas as coisas, que tem o mundo na palma de suas mãos. Uma outra situação, irmãos, que muitas vezes nos atrapalha nessa caminhada de aprender com as experiências da vida, é justamente, irmãos, um coração endurecido. O coração endurecido nos impede de crescer. Tem gente, irmão, que fica Serginho Malandro para sempre na vida. Está com 60 anos, 70 anos, pegadinha do malandro. Está sobrevivendo de pegadinha do malandro. Aquilo que eu assistia na Porta dos Desesperados dos anos 90. A mesma coisa ele está fazendo hoje. Se bobear, volta o quadro aí, A Porta do Desesperado. Aí tem gente assim, irmão, na fé, que entra ano, passa ano, ele está ainda na mesma coisinha. Sabe por quê, irmãos? Não amadureceu? Coração duro. Não estava aberto ao aprendizado. E Jesus aqui, o texto vai dizer que eles não haviam compreendido ali que era Jesus que estava andando sobre as águas, que Jesus estava com eles. Por que eles não tinham compreendido? Porque eles já vinham com o coração duro desde o milagre passado. Jesus dando pão, peixe, falando, vai servir vocês, vê aí quem tem alguma coisa, vão vocês dar de comer para as pessoas, vão vocês aprender a ser generoso, olhar para as pessoas, tira a mão do bolso, tira o escorpião do bolso, vai abençoar as pessoas, sai da sua zona de conforto, ao invés de mandar a turma embora. Não, ficaram endurecidos, não entenderam nada, aí vai para a tempestade, não entende mesmo, e sabe por quê? Resultado de um coração duro. É aquele crente que não muda, porque ele não abre o coração para a palavra. Ai, porque me dói, porque me confronta. Lógico, irmão, que é para tratar, é para melhorar. Ai, não gosto. Ai, não me dá dipirona em gotas, não, me dá o comprimido, que o dipirona em gotas é ruim. Não é assim? Ah, não me dá o bezetacil, não, me dá a sequência de antibiótico, não é, Isaac? Deixa eu tomar 7 dias de antibiótico comprimido desse tamanho, mas não aplica o bezetacil, não. Quem já tomou bezetacil sabe, né, irmão? Dói pra caramba, né? Mas resolve, né? Eu tomei uma, irmão. Fui dirigindo. Esqueci que eu fui sozinho. Na hora que eu fui botar o pé no acelerador, irmão, doeu até aqui na cabeça. Aqui. Mas a garganta desinflamou na hora, irmão. Ó, resolve, mas dói. Você fica um pouquinho dolorido, você sai meio... E assim, pra sair na boa, né? Sair de lá de dentro do São Francisco lá. Aqui, né? Na hora que eu cheguei no carro, irmão, mas eu enfrentei, irmão, quero melhorar. Tem bezetacil, tem a injeção que melhora, ela dói, mas melhora. Gente com coração duro, quer só remedinho rosa, quer xaropinho com gostinho de Danone, quer chazinho lá, com canela.
É bom também essas coisas, mas tem hora, irmão, que o remédio é amargo mesmo, duro mesmo de tomar, que melhora. Por isso que não experimenta, irmãos, das coisas da vida. Por isso, quando lida com qualquer coisa, sai reprovado. É um discípulo reprovado. Continua de recuperação. Continua parado no tempo. Porque não permite o coração ser trabalhado, ser confrontado. Não permite sofrimento. Não permite frustração. É igual a turma de hoje, que acha que a criança não pode mais frustrar. Não sei de onde que tiraram esse tipo de educação. Que fica o tempo todo assim, ó, a criança não pode sofrer, a criança não pode frustrar, a criança não pode ouvir não. Que isso, irmão? Aonde que vai parar esse negócio? Que adulto que nós vamos formar? Mas sabe por que é assim? Porque o pai é assim, a mãe é assim. Não pode ouvir não. Então o que o pai reproduz no filho? Aquilo que ele é. Eu não aceito ouvir não, a mãe não aceita ouvir não, então também meu filho não vai ouvir não. Que tipo de gente que nós estamos criando? Discípulo enfraquecido, inoperante, infrutífero, reprovável, por causa de um coração endurecido. Ele entra no rio, o rio muda, e aí eu, usando uma licença poética para entrar no pensamento do filósofo, o rio até muda, mas ele não. Ele continua o mesmo cabeça dura de sempre. O rio transforma, e ele não. Irmão, coração duro é problema sério. E aqui o texto vai dizer que eles tinham coração endurecido. Que o Senhor nos livre disso, irmãos. Quando a gente passar por ventos contrários, no meio daquela dificuldade toda, a gente enxergue Jesus na nossa história. E que as tempestades, aquilo que eu não experimentei, aquilo que não faz parte daquilo que eu conheço, mas é novo, que eu possa abrir o coração para compreender. Os discípulos tinham o coração duro porque provavelmente eles queriam as coisas do jeito deles. Eles esperavam um Jesus messiânico, mas um Jesus que ia tomar ali o poder político, econômico. Um Jesus que ia fazer a vontade deles o tempo todo. Um Jesus mar de rosas. Um Jesus que fica chamando, igual o pregador lá que a turma gosta, meu lindo, meu lindo, meu lindo o tempo todo. Aí o que acontece? Eles têm expectativa nesse Jesus. Aí Jesus permite eles passar por situações como essa. O coração fica endurecido, faz birrinha com Jesus. Irmãos, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas provavelmente você não é diferente de mim. Você enfrenta batalhas, você enfrenta situações difíceis, você enfrenta problemas que é só seu. Que você possa passar por eles, irmãos, enxergando Jesus nisso, com o coração quebrantado, como nós cantamos aqui. Que a gente não venha perder o nosso coração, irmãos. Como o André orou, o que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Não é perder salvação ali, Deus não está falando de salvação, está falando perdendo a capacidade de amar, a capacidade de enxergar, de perceber, de viver a vida com Deus. Perdeu o coração na luta, perdeu o coração no meio da tempestade. Ai, porque ninguém me ajudou, ninguém estendeu a mão, todo mundo me abandonou. Não, irmão. Não deixa o coração entrar por esse viés, não. Sabe, eu tenho esse negócio comigo, mas fulano me abandonou, sabe o que eu faço? Eu vou. Fulano me desprezou, sabe o que eu faço? Eu não desprezo. Fulano não gosta de mim, eu vou em quem gosta. Ao invés de ficar ali, irmão, cozinhando um caldo da amargura, ano após ano, e deixando aquilo endurecer o nosso coração, petrificar o nosso coração. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe, irmãos, para que a gente experimente de experiências concretas, reais com Deus, em situações difíceis da vida. Que a gente enxergue Jesus, e que o nosso coração, irmão, seja um coração quebrantado. Por fim, irmão, o texto termina contando a história do outro lado do rio. Chega lá no outro lado do rio, fala que logo o povo reconheceu quem era Jesus. Não está aqui à toa, irmãos, esse texto. De um lado tem gente que não conhece Jesus, chama de fantasma. Do outro, provavelmente um povo meio perdido na vida. Tipo um morador de rua que me encontrou lá, viu que era Jesus e começaram a trazer a turma. Vamos trazer a turma. Isso aqui significa para nós, irmão, simboliza para nós que o final da história termina bom. Aquilo que Jesus disse que ia fazer, Ele vai fazer. Aquilo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir.
A obra de Deus continua, independente dos ventos contrários, independente se eu aprendo ou não, Deus vai cumprir aquele que começou. A boa obra que Ele começou, Ele é fiel para cumprir. Cabe a nós, irmãos, jogar esse jogo, aprender com as nossas experiências e enxergar Jesus no meio de tudo isso. A minha oração é que a gente encontre, que a gente se entregue, que a gente se derrame diante desse Deus, para que a gente o veja, o enxergue no meio da nossa dor. Vamos orar, queridos, em nome de Jesus. Quero orar por você que talvez está passando por lutas. E a luta desajustou o seu olhar. Você era alguém muito sensível a Deus num tempo, no passado. Mas as dificuldades te cegaram, se amargurou. Você vive com medo. O medo é a sua companhia. Você perdeu a capacidade de enxergar Jesus. Você vem para a igreja, pastor, vim para a igreja, não ouvi nada, não entendi nada, não senti nada, não percebi nada. Porque está na luta, está pensando só no problema de amanhã. E não consegue ver Jesus hoje. Ou talvez você é aquele que está fechado para o ensino. Porque como não é do jeito que você gosta, do jeito que você acredita que tinha que ser, o coração está endurecido. E vai perdendo a capacidade de experimentar daquilo que Deus está fazendo. Deus tem grandes coisas, irmãos, para fazer na nossa vida, na nossa história. E Deus usa as nossas experiências difíceis. Deus permite a gente passar por tempestades. O texto fala que foi o próprio Jesus que compeliu eles a passar. Jesus disse, vão lá. Ele sabe o que está fazendo, irmão, quando Ele permite que você enfrente essa dor, essa luta. Não fica desesperado não, Ele está no controle. Não perca a esperança não perca as estribeiras, não faça coisas erradas porque você acha que Jesus não está te vendo. Ele está indo ao seu encontro, andando por cima das águas para dizer assim, aquilo que te gera medo eu domino, aquilo que te gera afronta está abaixo dos meus pés, eu tenho um controle absoluto dessa situação. Nada pega Deus de surpresa. O que cabe a nós é se entregar a Jesus, a confiar, a pedir para Ele limpar o nosso coração, a nossa vista, colocar um colírio espiritual em nossos olhos, para que a gente enxergue sem ardência, para que a gente possa ver Ele ao nosso encontro. Ó Deus, nessa noite nós estamos aqui diante da Tua palavra, e aqui, ó Deus, tem muita gente que sofre, e sofre coisas pesadas mesmo, lutas difíceis, que muitas vezes aos olhos humanos é muito difícil de lidar e de enfrentar, comparado a ventos contrários, que parece que está tudo indo contra a gente, mas no meio disso tudo o Senhor aparece, no meio do caos o Senhor está lá. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, diante de 3 homens posicionados no Senhor, que vai parar numa fornalha, a Bíblia vai dizer que eles enxergaram um 4º homem lá andando no fogo, que o Senhor é assim, o Senhor vai de encontro com a dor, o Senhor visita aquele que sofre, o Senhor é o 4º homem da vida, da história, é o Deus que tem a capacidade de falar para o mar se aquietar e na mesma hora o mar acalmar, é o Deus que fala para uma menina, Talita cume, menina levanta, aquela menina morta ressuscita, é o mesmo Deus que fala Lázaro vem para fora, ele vem para fora como um homem ressuscitado, é o mesmo Jesus que ao andar sobre as águas, Ele acalma aquela tempestade, Ele domina aquela tempestade, Ele traz segurança. Nos ajuda, ó Deus, a confiar mais, a entregar mais a nossa vida ao Senhor, a descansar no cuidado do Senhor. Trabalha no nosso coração, e se há alguém aqui nessa noite que tem um coração endurecido, por conta de mágoas, por conta de problemas, por conta de uma vida difícil que teve, uma infância difícil, uma adolescência difícil, enfrentou muita coisa dura na vida e o coração endureceu, ouviu muita crítica na vida, muita cobrança, muito peso sobre as costas, com isso o coração retraiu, o coração endureceu, perdeu a capacidade de amar, de sensibilizar, de perceber o Senhor, de ser alguém transformado, porque a dor foi grande, mas o Senhor é o Deus que faz nova todas as coisas,
É um Deus que quebranta coração, é um Deus que renova, é um Deus que trabalha, é um Deus que liberta a gente na igreja, no culto, no meio do louvor, da oração, da palavra. Portanto, Deus faz isso em nosso meio. Trabalha nos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos, finalizar cantando essa música que fala de entrega. Que talvez o que está faltando para nós é isso, é entrega, confiar. Que ventos contrários não vão destruir a nossa vida. A gente precisa confiar em Jesus. Vamos fazer desse louvor a nossa